Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que significa o 666. Famoso. Bom, como nós já falamos, o texto de João, da mesma forma que ele abrange todo o período da existência da igreja, mostrando a perseguição de Satanás contra os seguidores de Cristo ao longo do tempo aí, ela também possui aqui uma aplicação para os cristãos do primeiro século, né? Aqueles que foram os primeiros a receber este livro. A mensagem inicial era para eles, ok? Então, para aqueles irmãos, naquele momento, não foi tão difícil assim de se interpretar o significado do número 666. Nos tempos antigos, as letras do alfabeto, elas também podiam ser usadas como números. Né? Assim como hoje nós temos os algarismos romanos, né? Que a letra X, por exemplo, ela representa o número 10. Né? Naquele período ali, tanto no grego quanto no hebraico, também isso acontecia, isso poderia ser usado. Então, por conta desse duplo uso das letras, era comum que em algum determinado momento, quando alguém queria falar de alguém, né, e não ser tão claro assim, falar como se estivesse falando em um enigma, ao invés de usar letras, se usava números. Então era feita uma transliteração, uma interpretação daquelas letras, via os números, né, dos números no caso, para se identificar as letras, né? Hoje, isso é uma técnica que a gente conhece como criptograma, né? Lá também existiam essas técnicas, tanto para o grego quanto para o hebraico. Então, ao longo dos anos, vários nomes a eles foram sugeridos, então, para decifrar esse número. Só que a tarefa, se nós tentarmos fazer isso hoje, ela é bem complexa, né? Porque é preciso pegar um determinado nome em grego, transliterar ele para o hebraico, para então você aplicar o valor numérico, o fator numérico dessas letras e se chegar então a uma somatória necessária. Então já foi sugerido o nome de Nero César, de Tito Flávio Domiciano, que era o imperador da época, e outros nomes também de vários imperadores e de pessoas más que surgiram no decorrer dos tempos aí. Só que nenhuma dessas possibilidades, elas se mostraram definitivamente eficazes, né? E não se colocou um ponto final. Mas, irmãos, seja qual for a interpretação ali primária deste número, no caso, nós entendemos que isso ficou muito restrito para aquelas pessoas daquele período, tá? Isso, com o tempo, isso foi se perdendo rapidamente. Principalmente porque, se nós pararmos para pensar, tanto o grego quanto o hebraico, o aramaico, que são as línguas originais da Bíblia, são línguas arcaicas, que já não são mais praticadas nos dias de hoje. O grego, ele passou por uma reformulação, o hebraico também, são línguas que mudaram demais. O grego que foi escrito a Bíblia é o grego koiné, é um grego que, se você chegar na Grécia hoje para falar esse grego, ninguém vai te entender, porque é um outro tipo de linguagem. Assim como toda língua, ela vai passando por uma reformulação, né? O próprio português, nós vemos que, se nós pensarmos a um português que era falado, sei lá, 100 anos atrás, era completamente diferente do que nós falamos hoje. Vão ter palavras que vão ser usadas que a gente nem vai entender o que é hoje, certo? Então, são coisas que caíram no desuso, no caso. Por isso que isso, com o tempo, foi se perdendo. Tanto é que os pais da igreja ali, que vieram coisa de 100 anos depois de que o livro do Apocalipse foi escrito, algo relativamente, né, próximo, se comparado a nós, por exemplo, né? Eles também já não conseguiram decifrar, né, aquilo que significava para aquela época esse número. Então, o que nós podemos concluir é que Deus, Ele não permitiu que ficasse tão claro para nós a identidade exata daquele homem específico do qual João estava se referindo para aquela época, para aquelas pessoas daquela cultura ali naquele momento. Tá? Não é algo que se pode cravar, não, é isso. João estava falando sobre isso. Tá? Mas, muitos intérpretes hoje, né, talvez
a maioria e os mais respeitados, eles vão aplicar um raciocínio aqui que considera a importância simbólica dos números. Nós sempre estamos vendo que o livro do Apocalipse, os números, elas têm uma importância ali por trás deles, que tem uma representação, tá? Então eles entendem que o número 6 na Bíblia é o número do homem. Ou seja, enquanto 7 é o número da perfeição, o número 6 simboliza um número imperfeito, um número que é incompleto, correto? Então, na interpretação que se tem, a repetição 6, 6, 6 é para fazer uma referência de que 6 não é 7. E que por mais que ele seja repetido inúmeras vezes, um após o outro, ele nunca será 7. Ele chegará apenas no 6. Então teria um significado para nós, né, que demonstrasse que a besta, ela falhou ao tentar alcançar a perfeição. E que por mais que ela tentasse, ela nunca conseguiria ser. 6 nunca será 7. A besta, por mais que ela tentasse, ela sempre continuaria sendo 6. Nunca alcançaria o 7. Então, de tudo isso, nós entendemos, nós podemos dizer aqui, que o mais importante em relação a este número, irmãos, é que o número da besta é número de homens, como o próprio texto diz aqui. E se é número de homens, ele está fadado e condenado ao fracasso. Ok?